Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, terça-feira, 4 de agosto, Investidor em Foco no ar, bem-vindas, bem-vindos ao episódio de hoje. Estão com saudades do Martim? Pois hoje ele volta com o quadro Qual o Plano, Professor? Qual será o plano dele para essa terça-feira, hein, Kleber? Tudo bem? Bom dia, Rê, tudo bem? Saudades do professor, né? Ainda bem que voltou. É verdade, também tô com saudades de ouvir. Bom dia a todos. Oi, Martim, tudo bem? Tudo beleza, tudo maravilha por aqui. Como foi de férias? Foi bom, né? Descansando, lendo um pouco, assistindo alguns filmes, né? Não deu para viajar muito, então paciência, né? É o jeito, né? Mas de qualquer jeito sempre ajuda para recarregar as energias. É verdade, tem razão. Curiosa para saber qual é o nosso plano de hoje? Vou só dar uma passadinha com o Kleber aqui pelos mercados e a gente já te chama, pode? Pode, claro. Combinado. Kleber, já começou aí um quiprocó nas discussões entre republicanos e democratas, dado a proximidade das eleições americanas. E dessa vez o impasse é em relação aos novos estímulos à economia que estão em discussão. Fiquei pensando como traduzir quiprocó aqui para o inglês. Eu adoro não consegui essa palavra. Muito rápido. Mas digamos que realmente eles estão numa discussão ali um pouco mais forte agora, né? Porque realmente tem esse novo pacote de estímulos, né? Além daquilo que já foi feito pelo governo, pelo Banco Central norte-americano para ajudar as economias, né? Só que agora tem, vamos dizer, como você colocou, esse quiprocó em relação a também questões políticas muito fortes, né, por causa da proximidade aí com as eleições presidenciais norte-americanas, né. O Partido dos Democratas, né, e representantes lá da Casa Branca, eles estão expressando um otimismo, né, sobre o acordo depois das novas, né, rodadas de negociações que eles tiveram, desse novo pacote de estímulos para ajudar principalmente o grande número de desempregados ali da população, que a preocupação é muito grande, né. Fazendo com que eles evitem, né, dos trabalhadores não receberem o auxílio extra de $600 semanais no seguro-desemprego. A gente vem falando toda semana aqui, né, do aumento de pedidos de seguro-desemprego, que toda semana tem vindo lá com 1.400.000, 1.300.000, 1,5 milhão já há algumas semanas, né? Fora aqueles números primários que foram muito fortes ali. Nossa, soma, mais de 3 milhões. Na soma a gente já tem mais de 40 milhões ali de pedidos, né? Então, essas discussões, elas são muito fortes, né? O número em torno desse novo pacote seria na casa de $1 trilhão. Então, o mercado está muito nos últimos dias, né? Principalmente já nesse início de semana, ontem, hoje, a espera de novidades sobre isso. E essa expectativa por não ter um avanço de qual vai ser, né, o resultado é que vem trazendo uma tensão um pouco maior para os mercados e eles abrem em queda aí nessa terça-feira. Beleza. Tem uma notícia boa e não boa, né, Kleber? A produção industrial ela cresceu em junho, 8,9%. Mas mesmo com duas altas seguidas, os números eles ainda são insuficientes para reverter as perdas, já que só nos meses de março e abril essas perdas foram de mais de 26%, né? Não, foi isso mesmo. O número ele veio bem melhor do que... Bem melhor não, ele veio melhor do que o esperado, né? Que estava ali na casa dos 7,9 de expectativa, ele veio com 8,9 no mês de junho. Ela ficou acima, até para dar um número aqui interessante, né? Quando a gente fala do que o mercado estava esperando, a gente está falando de uma mediana de quase 30 instituições financeiras que vêm sendo ouvidas pelo mercado, né? Então, o número ele acaba sendo melhor, principalmente porque você vê que a maioria das instituições estava um pouquinho mais pessimista do que foi o resultado. Só que, como você bem colocou, a gente ainda tem muita coisa para conseguir recuperar, né? E a velocidade é o que é mais discutido agora, até além do número em si, né? O quanto a gente vai ter de capacidade de recuperação, porque esses números eles estão recuperando um problema que ainda continua, né? A gente teria que zerar essas perdas para começar a apresentar números que realmente vão reaquecer a atividade como a gente precisa.
Então, ontem a gente falou do Focus, né? Que as avaliações do PIB vêm melhorando semana a semana, né? E esse número ajuda para reforçar que realmente a gente pode ter um PIB menos pior do que era o estimado há aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses atrás. Só que o mercado ainda vem recebendo com muita preocupação, né? Tanto que a gente olha com essa ausência de notícias positivas, além daquelas que a gente já tem no mercado, né? O Ibovespa nesse momento cai 1%, agora são 10,25, até esperando realmente a abertura do mercado norte-americano, mas o número não, por enquanto, não influenciou positivamente nos mercados. E a gente estava pensando aqui, Kleber, a gente está usando uma expressão que não é tão verdadeira. A gente não, o mercado inteiro. Porque quando a gente diz que a produção industrial cresceu 8,9% em junho, dá a sensação de que cresceu para o positivo, mas na verdade ela recuperou porque ainda não começou o positivo a acontecer, né? Ela está recuperando perdas, ou seja, ela não equilibrou ainda. Vamos ter que mudar nossa nomenclatura. A gente está numa fase de recuperação, não de crescimento, né? Não, a gente olha quando vai pro micro da produção industrial, você vê algumas recuperações muito fortes. Por exemplo, de bens duráveis, ela teve uma alta muito expressiva de maio para junho. Ela subiu mais de 80%. Só que quando a gente olha para o mesmo número em relação a junho do ano passado, ela ainda teve uma queda de 35%. Então, quando a gente olha o número geral, a gente vê esse reflexo, e aí no micro também. Então, a grande preocupação é essa: os números a se recuperarem em todas as áreas industriais ainda é muito grande. Mas você tem toda a razão, a gente tem que trabalhar para zerar um problema para depois começar a produzir de fato riqueza para o país, que é o mais importante, né? Verdade. Bom, falar em riqueza para o país, a gente tem decisão do Copom essa semana, que vai falar a respeito da taxa de juros, vai definir se derruba mais um pouquinho ou não, e essa reunião do Copom começa hoje, dura entre hoje e amanhã. Na quinta-feira a gente vai fazer um episódio aqui no podcast todinho para falar das repercussões do pós-Copom, mas a expectativa aquece mercados ou ainda não, Kleber? Já há algumas semanas o mercado vem, por todos os dados, né, da atividade local, e também por mensagens que vêm sendo dadas tanto pelo presidente do Banco do Brasil, quanto também por agentes ali ligados ao Banco Central, de que a gente tem uma grande probabilidade, o mercado tem uma aposta majoritária em um novo corte de 0,25, que deve ser anunciado amanhã, né, com a reunião que começa hoje. Isso já é esperado pelo mercado, então isso já está no preço das curvas de juros futuros. O que vai ser realmente mais relevante vai ser o comunicado que vem junto com essa decisão, né? Então, aquilo que o Banco Central vai dar de direção para a política monetária é que vai fazer com que a gente tenha um impacto dentro primeiro, da expectativa com relação à economia e o crescimento dessa mediante a postura que o Banco Central vai apresentar via Copom, mais até do que a decisão em si, que já é esperada. Uma dessas pautas, vamos dizer assim, que eles possam apresentar é a possibilidade ou não de mais algum corte residual nas próximas reuniões. Então vai ser super importante aguardar, mais do que a decisão em si sobre a taxa, que já é muito aguardada, o comunicado que eles vão trazer. O que seria muito, vamos chamar assim, uma surpresa e provavelmente negativa é se não tivesse esse corte, porque o mercado todo já dá como certo. Ok, bom, vamos aguardar então. Enquanto isso, a gente traz de volta o nosso professor, porque ficamos uma semana com saudades de você, Martim. Eu também fiquei com saudade de você, sabe que eu adoro participar aqui desse podcast, né? Vocês sabem, né? Que bom, porque a gente também adora. E Martim, vamos aproveitar e te explorar aqui hoje, já que você teve essas férias todas para ler, estudar, analisar, entender um pouco mais o que está acontecendo nesse cenário todo tão maluco e turbulento que a gente tem visto. E queria conversar um pouquinho com você sobre isso, Martim, porque a gente falou muito logo que começou o podcast de quando viria a recuperação econômica. A recuperação econômica, ela parece já ter começado, mas tem algumas coisas estranhas. E sei que você andou analisando isso mais a fundo. Os indicadores dos países, como o PIB,
não mostram todo o otimismo que vem se refletindo nos mercados, que fez com que a Bolsa recuperasse aí dos 80 para os 105 mil pontos. Tem explicação para isso, Martim? Você chegou a alguma conclusão? Opa, tudo bem? Bom, certamente isso é uma questão que tem aparecido bastante, muita gente comenta isso, né? Isso é uma recuperação até maior, né? Dos 62 mil até os 105 mil pontos, né? Que a gente tem visto aí o índice Bovespa, né? E outros indicadores pelo mundo parecem estar um pouco descolados para muitas pessoas do que a gente está vendo na economia real. A gente teve, por exemplo, divulgação do PIB semana passada, do PIB americano, 32,9% de queda. Então, de fato, os números estão aparecendo e estão aparecendo de alguma forma bastante negativa, né? Bastante ruim. Embora um pouco melhores até do que as expectativas, tá? Tinha gente, por exemplo, no PIB americano que pensava que o número poderia ser 35%. Então, o ponto aqui é o seguinte, a recuperação começou, alguns indicadores antecedentes mostram que está havendo uma retomada, né? Não dá para dizer que tenha sido recuperado tudo, mas pelo menos parcialmente as economias começam a avançar de uma forma positiva. E para o mercado, as perspectivas sempre são muito importantes. Aquilo que o mercado enxerga sobre o futuro é muito importante. O presente certamente é fundamental também, porque é o ponto de partida, né? Mas, de fato, ter perspectivas positivas é o que fez com que o mercado andasse, né, e recuperasse uma parte. E essa recuperação se dá, em primeiro lugar, pelo tamanho dos estímulos que a gente viu, né, pelo tamanho e pela velocidade de como foram feitos os estímulos, e também pelas perspectivas ou expectativas de uma nova vacina, que deverá sair em alguns meses aí, né, estamos todos torcendo para que seja rápido. Mas essas duas coisas fez com que o mercado percebesse que o futuro tem algo de positivo que pode... Que é diferente daquilo que se enxergava, por exemplo, em março. Em março o mercado não sabia nada. Em março o mercado não tinha ideia do comportamento do vírus, não sabia como seriam dados os estímulos pelo mundo, não tinha uma ideia de como seria a queda da produção, do consumo como um todo. E na medida em que o tempo foi andando, a gente foi vendo as coisas irem caminhando de uma forma positiva. Já sabemos quais são os estímulos, né? Sabemos quais são as vacinas mais promissoras, né? Sabemos uma série de coisas e conseguimos estimar de uma forma muito mais precisa qual é o tamanho da queda, como se dará essa recuperação. E de fato, o horizonte daqui para frente hoje é mais positivo, muito mais positivo do que era alguns meses atrás. Obviamente tem diversas dificuldades, tem muito problema, tem medo de uma segunda onda, tem muitas coisas, mas o conjunto geral é mais positivo do que nós víamos há alguns meses. E, de certa forma, esta recuperação ela é muito mais ligada, talvez, ao que a gente possa chamar dos exageros que ocorreram principalmente em março, no qual o mercado não tinha ideia de onde estava pisando, de que poderia vir a acontecer. Hoje nós temos uma noção muito mais clara da situação e uma boa parte da recuperação é simplesmente essa ideia de que o mercado talvez tenha exagerado por causa do medo, por causa de uma série de coisas, ter exagerado talvez de alguma forma no impacto econômico desse sério problema de saúde. Eu acho que é um pouco por aí, Renato. Professor, legal. E você trouxe um ponto que a gente conversou bastante nos últimos dias aqui, em alguns episódios do podcast, que é falando exatamente sobre essa expectativa que é gerada nos mercados, né? Que faz com que eles acabem projetando muita coisa para o futuro, não refletindo tanto assim o que a gente vive hoje, né? Você acabou de falar um pouco sobre isso, e a Renata adora essas discussões sobre a questão do quanto a expectativa ela acaba sendo importante para os mercados como um todo, né? Queria ver na sua visão, assim, hoje, o que a gente tem no mercado em relação à expectativa, se ela realmente está refletindo aquilo que a gente possa esperar para o futuro, mesmo que ela esteja desconexa aí com o que a gente olha na economia real e mesmo nos números como um todo. Tá. Acho que é o seguinte, Cleber, a gente tem que ter em mente que, de fato, o mercado financeiro, e em particular o mercado de ações, é um mecanismo de antecipação. Quando a gente pensa, por exemplo, na lógica de valuation de uma ação,
Ela é o fluxo de caixa descontado de todos os resultados da empresa daqui para frente. Então, o presente é importante nessa composição do preço da ação, porque ele é o ponto de partida, mas certamente o fluxo futuro é até mais importante do que o valor, né, do que o fluxo presente. Então, o lucro no momento ele é fundamental porque é esse ponto de partida. Mas quando você tem uma sensação de que as coisas vão melhorar, o mercado de ações reage imediatamente. Não precisa estar melhorando o resultado, não precisa estar melhorando o consumo nesse momento, não precisa estar melhorando o lucro. Se as perspectivas melhoram, de fato o valuation melhora. E acho que é um pouco isso que a gente tem, e é sempre assim. Né? Tem que lembrar que, por exemplo, quando surgiu a questão do vírus, né, em janeiro os indicadores estavam bem, os níveis de atividade estavam bem, o Brasil aparentemente retomando um pouco os níveis de produção, e aparece o vírus e os mercados caem. Não tinha nenhum impacto ainda na economia real, mas o futuro preocupava. Né? Agora é um pouco o contrário, né? Quer dizer, agora os indicadores estão vindo bastante ruins, mas as perspectivas futuras estão melhores. Então, eu acho que é da natureza do mercado fazer essa lógica de antecipação. Obviamente, como ele trabalha dessa forma, ele é bastante sensível a notícias, as perspectivas. Vamos dizer o seguinte, o mercado melhorou muito quando veio a percepção de que as vacinas estavam caminhando numa direção correta, né, para ficarem prontas, para começarem a serem produzidas em escala nos próximos meses. Se por algum motivo alguma coisa dessa não se confirma, né, se por algum motivo algum pacote novo, por exemplo, que está sendo discutido nos Estados Unidos não anda, né, se eventualmente a segunda onda se confirma, vai alguma coisa desse tipo, o mercado sofrerá imediatamente. Ou seja, por quê? Porque as expectativas são extremamente importantes. Né? Então, acho que isso é sempre assim. É que no momento agora, o futuro ou as perspectivas, aquilo que se espera daqui para frente, né, a partir de qualquer momento, ele tem mudado e pode mudar de uma forma significativa, dependendo do andamento das questões. Então, acho que isso é uma parte natural do mercado, mas que se mostra um pouco mais intensa nesse momento. Acho que é por aí. E, Martim, tem riscos deste comportamento do mercado não reproduzir exatamente a realidade das economias e sim projetar como será essa realidade amanhã? Isso oferece riscos? Claro. Mas é um risco que é da natureza do mercado acionário, por exemplo, e um risco que é da natureza do mercado financeiro, né? Ou seja, se eventualmente esse cenário mais otimista, entre aspas, ou seja, menos pessimista, ou seja, um pouco mais claro de como se dá a retomada, digamos assim, se algo não confirma esse cenário, o mercado vai sofrer de novo, né? Então faz parte da natureza do mercado oscilar em função das perspectivas e das expectativas. Então, sim, de alguma forma tem risco, como sempre tem, Renata. E professor, olhando para esse momento atual, a gente pode avaliar que a gente tem um momento de mais riscos ou ainda caminhamos pelas incertezas? Né, assim, se a gente tem um cenário já mais claro, né, ou se realmente ainda está muito duvidoso daquilo que deve acontecer? Essa é uma pergunta muito boa porque traz a discussão sobre a diferença entre incerteza e risco no mercado financeiro, né, que é uma diferença bastante importante. A incerteza é quando a gente não tem ideia do que vai acontecer, a gente não sabe quais são os impactos e claramente quando o vírus sai da China e vai para a Europa, o mercado não tinha noção do que podia acontecer, qual seria o impacto, como se espalharia, como impactaria o PIB dos países, se os países teriam condições de aprovar estímulos na velocidade, no tamanho suficiente. Então, era um mundo de incertezas. Ou seja, a gente não tinha grandes ideias, não sabia onde estava pisando. Na medida em que o tempo passa, essa incerteza, vai se transformando em risco. A gente vai conseguindo quantificar, a gente está vendo os tamanhos dos estímulos, os tamanhos das quedas, o comportamento propriamente do vírus, e aí a gente consegue começar a estimar o que acontece no mercado. Puxa vida, sei lá, no Brasil o PIB vai cair 5,5%, né? Outros falam 5%, 6%, né? Mas enfim, é por aí, a gente está trabalhando, a gente já consegue fazer conta, coisa que era impossível de ser feita quando o vírus começou a se espalhar. E se tem uma coisa que de fato o mercado não gosta, é da incerteza. Né? E quando a incerteza está presente, essa impossibilidade de saber o comportamento dos ativos, o mercado pune
os preços, né? Se desfaz de ativos de risco, e é por isso que as quedas foram fortes. Então eu diria que gradativamente, nos últimos meses, nós fomos migrando de um cenário de incertezas para um cenário de riscos, e esse é um dos motivos principais da recuperação de preços que a gente viu recentemente. Ou seja, é melhor eu saber qual que é o tamanho do risco que eu estou trabalhando do que não ter certeza nem conseguir enxergar quais eles são, né, professor? Certamente, é exatamente isso que você está falando, Kleber. É isso que o mercado viu, e esse certamente é um dos motivos da recuperação dos últimos meses. Boa, muito bom. Muito bom, Martim, muito bom. E Legal. Deixa eu avisar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes que semana que vem o Martim vem na quarta-feira, porque a gente vai fazer uma semana inteirinha para falar de planejamento financeiro. A gente não tinha contado, né, Kleber, para ninguém ainda do nosso cronograma. Aí ao longo dessa semana a gente vai contando um pouquinho para vocês, vai divulgando o que vai ter, as lives que vocês acompanham no YouTube e no Instagram do Personalité às 5 da tarde também vão falar de planejamento financeiro, e o Martim está preparando uma aula nessa linha para a próxima quarta-feira, quer dizer, não amanhã, na outra, e não na terça. Então fiquem ligados que vai ter a semana toda sobre esse assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem os comentários do YouTube que ficam abertos em cada episódio para poderem trazer as dúvidas de vocês. Quem sabe a gente não encaixa as dúvidas de vocês no nosso cronograma de assuntos. Então, Martim, prepara aí que semana que vem a gente está de volta com qual plano, professor? Perfeito, já estou me preparando para isso. Vai ser uma semana excelente, com muito conteúdo relevante para todos. Muito bom. Muito obrigada, Martim. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, eu que agradeço. Kleber, nos encontramos amanhã, nesta quarta-feira, isso? Isso mesmo, Rê. Estaremos de volta aí. Obrigado, valeu, professor, mais uma vez. Valeu, muito obrigado a todos e a todos os que nos ouvem. Obrigada a todo mundo pela audiência. Não esqueçam da live de hoje. Cuidem-se e estamos de volta no próximo episódio, nesta quarta-feira. E já agendem aí no caderninho de vocês a Semana do Planejamento Financeiro a partir do dia 10 de agosto. Até lá! Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.